Hoje eu quero que você fique comigo até o fim desta oração, porque o que vamos fazer aqui juntos vai tocar áreas da sua vida que talvez você nem tenha coragem de confessar para ninguém. Seja muito bem-vindo ao canal Fé em Ação. E se você está aqui é porque Deus te trouxe, porque Ele quer falar com você, quer te fortalecer e quer te ensinar a prosperar mesmo quando tudo parece apertado, quando as portas parecem fechadas e quando a vida parece te empurrar contra a parede. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, respira fundo agora, acalma a sua mente, entrega o seu coração e vamos orar. Pai, eu me coloco diante de Ti agora, em oração, e apresento essa pessoa que está aqui comigo, não por acaso, não por coincidência, mas por propósito. Tu sabes exatamente o que ela está enfrentando, tu sabes o peso que ela carrega, a conta que não fecha, o medo que tenta dominar, a insegurança que tenta falar mais alto. Tu sabes, Senhor, o quanto ela tem tentado ser forte, o quanto tem buscado manter a fé mesmo quando tudo parece desmoronar, e por isso eu oro para que agora o céu se abra sobre a vida dela. Senhor, toca a mente desta pessoa, toca o coração, toca as áreas onde ela sente que já não consegue mais lutar. Toca onde ninguém vê, nos conflitos internos, nas pressões externas, nas noites em que ela tenta dormir, mas o pensamento insiste em lembrá-la das dificuldades, das contas acumuladas, dos sonhos adiados, do medo de não conseguir seguir em frente. Pai, eu oro para que agora a presença do Teu Espírito venha como bálsamo, trazendo alívio, trazendo descanso, trazendo paz. Que ela sinta o peso saindo dos ombros, que ela sinta a respiração ficando mais leve e que, neste momento, toda opressão que tenta sufocar a esperança seja retirada em nome de Jesus. Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que muitos olham ao redor e não conseguem enxergar uma saída. Tempos em que o esforço parece não ser suficiente, em que o trabalho não rende, em que as oportunidades parecem distantes. Tempos em que o inimigo tenta sussurrar: não vai dar certo, você não vai prosperar, nada vai mudar. Mas nós rejeitamos essas palavras agora, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos, e nós cremos em um Deus que não perde o controle, que não falha, que não se intimida com crises, que não depende das circunstâncias para abençoar os filhos. Por isso, Pai, eu oro com autoridade para que essa pessoa comece a prosperar mesmo quando o cenário parece desfavorável. Senhor, abre portas onde não há portas, cria caminhos onde o mundo diz que não existe saída. Coloca pessoas certas na trajetória dessa pessoa, dá a ela sabedoria para tomar decisões, discernimento para recusar aquilo que não vem de Ti e coragem para abraçar aquilo que o Senhor está colocando diante dela. Tira dela todo o medo de avançar, toda a insegurança que paralisa, toda comparação que rouba força. Ensina, Pai, a depender de Ti, a confiar em Ti, a se mover pela fé e não pelo desespero. Acreditar no impossível, não porque ela é forte, mas porque Tu és poderoso. Senhor, toca na área financeira dessa pessoa. Eu sei que muitas vezes ela não fala sobre isso com ninguém. Eu sei que ela tenta resolver sozinha, tenta se organizar, tenta encontrar soluções, mas chega um momento em que ela percebe que já não dá mais para carregar esse peso sem entregar totalmente nas Tuas mãos. Então, Pai, eu Te peço, muda a história financeira dela. Abre portas de oportunidade, portas de provisão, portas de crescimento. Coloca novas fontes de renda, inspira ideias, capacita para novas habilidades, fortalece as mãos para o trabalho. Que tudo o que ela fizer prospere, não porque é fácil, mas porque Tu estás com ela. E, Senhor, eu também oro para que essa pessoa entenda que prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é ter paz no coração, é ter equilíbrio na mente, é ter força na alma, é ter alegria mesmo em meio às lutas. Próspera essa pessoa no emocional dela. Próspera no relacionamento com a família. Próspera no casamento. Próspera na área espiritual. Que ela tenha tão profunda comunhão contigo que nada roube a confiança dela. Que ela aprenda a ouvir a Tua voz. Que ela aprenda a depender da Tua direção. Que ela encontre descanso nos Teus braços. Porque prosperidade verdadeira começa dentro. Começa na alma, começa no secreto. Pai,
Muitas vezes essa pessoa se sente cansada de tentar. Ela olha para trás e vê momentos em que achou que agora ia, mas a porta fechou. Momentos em que acreditou que aquilo era o começo de um novo tempo, mas algo aconteceu e tudo desmoronou de novo. Senhor, isso cansa. Isso esgota. Isso machuca. Mas neste momento, eu oro para que o Senhor cure essa decepção, cure essa frustração, cure essa sensação de repetição de ciclos que não se rompem. Que ela entenda que o que passou não define o que virá, que os fracassos não anulam os futuros milagres, e que aquilo que não deu certo ontem não impede o que o Senhor vai fazer hoje ou amanhã. Espírito Santo, renova a fé dessa pessoa. Renova o ânimo. Renova a força. Sopra sobre ela um fôlego novo, para que ela não apenas sobreviva aos tempos difíceis, mas prospere neles. Que enquanto muitos dizem que é impossível, ela viva o sobrenatural. Que enquanto o mundo desanima, ela floresça. Que enquanto as circunstâncias tentam limitar, o Senhor a leve além. E que tudo isso seja para a glória do teu nome. Senhor, eu oro também para que essa pessoa não caia nas armadilhas do inimigo nesses tempos difíceis. Que ela não se entregue à ansiedade, que não caia na tentação de duvidar, que não aceite pensamentos que não vêm de ti. Livra-a de todo engano, de toda distração, de toda influência maligna. Guarda a mente, guarda o coração, guarda o espírito. Que ela permaneça firme, mesmo quando tudo diz para desistir. Que ela permaneça confiando, mesmo quando não enxerga a solução. Que ela permaneça acreditando, porque tu és fiel. Pai, eu declaro sobre essa pessoa que ela não vai retroceder. Ela não vai parar no meio do caminho. Ela não vai ser destruída pelas circunstâncias. Ela vai prosperar. Ela vai florescer. Ela vai viver um novo tempo. Não porque tudo vai mudar ao redor dela imediatamente, mas porque o Senhor vai mudar algo dentro dela agora. Vai trazer visão. Vai trazer clareza. Vai trazer direção. Vai trazer força. E isso vai fazer toda a diferença. Senhor, firma os passos dela. Fortalece a fé. Ensina-a a administrar o que o Senhor está enviando. E que ela seja um testemunho vivo de que é possível prosperar mesmo em tempos difíceis quando se confia no Deus que abre caminhos no deserto e rios na terra seca. E assim, Pai, nós oramos juntos, crendo, declarando, confiando, porque o Senhor está aqui, o Senhor está agindo, e o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Pai, eu continuo orando pela vida dessa pessoa que está aqui comigo agora, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em áreas que ela nem imagina. O Senhor conhece a dor que ela não fala, a preocupação que ela esconde, o medo que ela tenta disfarçar com força. O Senhor sabe quando ela tenta ser firme na frente dos outros, mas à noite, quando deita a cabeça no travesseiro, sente o peso de carregar tudo sozinha. E é por isso que agora eu te peço, Espírito Santo, que entres profundamente no coração dela, não para trazer respostas instantâneas, mas para colocar um alicerce tão firme dentro dela que nenhuma tempestade consiga derrubar. Tu sabes, Senhor, o que ela tem enfrentado nesses últimos dias. Tu sabes quantas vezes ela já quis desistir, quantas vezes achou que não ia conseguir seguir em frente, quantas vezes questionou se o Senhor ainda a ouvia. Tu sabes como ela tenta manter a fé mesmo quando tudo à sua volta parece dizer o contrário. E por isso eu clamo para que, neste momento, o Senhor derrame sobre ela uma força que não vem do exterior, mas do interior. Que ela sinta uma coragem que não nasce das circunstâncias, mas da presença do teu Espírito que sustenta, que fortalece, que levanta e que capacita. Senhor, eu oro para que essa pessoa aprenda a ver a vida com os teus olhos. Muitas vezes ela olha para o pouco que tem e sente vergonha. Olha para o que não deu certo e se sente incapaz. Olha para os atrasos e acredita que está ficando para trás. Mas quando o Senhor olha para ela, o Senhor vê propósito, vê potencial, vê a semente de algo grande que ainda vai florescer. Então abre os olhos espirituais dela agora, para que ela perceba que não está andando em círculos, que não está abandonada, que não está esquecida, que mesmo quando nada está acontecendo no físico, o Senhor está movendo as peças no espiritual. Eu oro também, Senhor,
para que o coração dessa pessoa seja fortalecido contra tudo aquilo que tenta roubar a prosperidade emocional dela. A falta de perdão que pesa, a comparação que machuca, a palavra dura que ficou marcada, a lembrança que ainda dói, o fracasso que insiste em ser lembrado. Eu peço que o Senhor entre nessas memórias como luz que invade um quarto escuro e vai dissipando cada sombra. Cura cada ferida que alimenta insegurança. Arranca cada raiz de tristeza que tenta crescer em silêncio. Reescreve a história na mente dela, não com base no que viveu, mas com base no que o Senhor está preparando. E enquanto o Senhor cura por dentro, eu te peço, Deus, que o Senhor abra caminhos por fora. Que oportunidades surjam onde parecia não haver nenhuma. Que ideias novas comecem a brotar na mente dela. Ideias que abençoam, que geram crescimento, que trazem provisão. Que o Senhor a guie para lugares que ela nunca imaginou que poderia entrar. Que ela seja lembrada quando ninguém mais a lembraria. Que portas se abram não por influência humana, mas porque o Senhor decidiu abrir. Eu oro, Pai, para que essa pessoa entenda que prosperidade não nasce do desespero, nasce da direção. Ela não precisa correr atrás de tudo. Ela precisa correr atrás da tua voz. E por isso eu te peço, fala com ela. Fala de forma clara. Mostra o que ela deve fazer. Mostra o que deve deixar para trás. Mostra onde ela deve insistir e onde ela deve parar. Dá a ela uma visão que vai além do imediato, além do caos, além do aperto. Que ela enxergue o propósito que o Senhor está alinhando nos bastidores. Senhor, fortalece essa pessoa para lidar com aquilo que tenta roubar a paz dela todos os dias. A preocupação excessiva, a ansiedade que aperta o peito, o medo de não conseguir pagar o que precisa, a sensação de estar sempre um passo atrás. Que agora o teu espírito se mova de uma forma tão profunda que toda a aflição comece a perder força, toda a inquietação comece a se dissolver, toda a angústia comece a perder espaço. Que essa pessoa sinta um descanso tão forte que até o corpo físico comece a responder, como quem finalmente consegue respirar fundo depois de muito tempo. Eu oro também, Senhor, para que o ambiente ao redor dessa pessoa seja transformado. Que a casa dela seja cheia da tua paz. Que o ambiente de trabalho receba a tua presença. Que onde ela colocar os pés a atmosfera mude. Que a luz dela incomode a escuridão. Que a fé dela silencie o medo. E que a confiança dela seja tão profunda que outras pessoas percebam algo diferente nela sem nem entender porquê. Pai, essa pessoa tem sonhos guardados há tanto tempo que às vezes ela acha que já perdeu o direito de sonhar. Sonhos que ela colocou na gaveta porque a rotina apertou, porque a vida exigiu demais, porque as circunstâncias pareceram maiores do que a força dela. Mas o Senhor é especialista em ressuscitar o que foi enterrado. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor reacenda os sonhos que fazem parte do propósito dela. Aquele projeto que ela tem medo de começar, aquela mudança que ela adia por insegurança, aquele passo de coragem que ela sempre quis dar, mas nunca soube se era o momento. Dá a ela clareza agora. Clareza para enxergar o que vem de ti e o que é distração. Clareza para entender que prosperidade não é apenas acumular, mas avançar. Clareza para perceber que cada etapa difícil está moldando a fé, fortalecendo o caráter e preparando o terreno para algo maior do que ela imagina. Senhor, guarda essa pessoa contra toda seta de desânimo que tenta atingir a mente dela. Guarda contra pensamentos de incapacidade, contra os ataques que tentam destruir a identidade dela, contra tudo aquilo que tenta fazê-la acreditar que ela não merece prosperar. O Senhor sabe que muitas vezes ela se culpa por erros antigos, e essa culpa pesa. Mas o Senhor não a vê pelos erros, o Senhor a vê pelo futuro que está preparando. E por isso eu oro para que o coração dela seja revestido de graça. Que ela entenda que não próspera porque é perfeita, mas porque é amada. Eu oro também, Pai, para que essa pessoa receba sabedoria. Sabedoria para administrar o que já tem. Sabedoria para honrar o pouco. Sabedoria para não desperdiçar oportunidades. Sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Sabedoria para tomar decisões financeiras sem medo. Sabedoria para entender que prosperidade envolve responsabilidade. Que ela aprenda a poupar, a organizar,
a planejar, mas sem nunca colocar confiança no dinheiro, somente no Senhor. E enquanto ela aprende, Senhor, abençoa tudo o que pertence a ela: a casa, o trabalho, os planos, a família, o futuro. Que a mão do Senhor esteja sobre cada detalhe. Que nada fique fora da tua presença. Que o favor do Senhor acompanhe cada passo, abrindo portas, derrubando barreiras, trazendo oportunidades, quebrando limitações. Que essa pessoa viva algo tão sobrenatural que até quem duvida comece a reconhecer que a mão de Deus está sobre ela. Pai, ensina essa pessoa a não desistir quando o processo aperta. Ensina a permanecer firme quando o vento sopra contra. Ensina a acreditar mesmo quando o resultado não aparece de imediato. Ensina a confiar mesmo quando a lógica diz que é impossível. Ensina a caminhar por fé e não por vista, porque o Senhor nunca falha, nunca atrasa, nunca abandona. E que essa fé, Senhor, produza frutos. Frutos na vida emocional dela, frutos na vida espiritual, frutos na vida financeira, frutos na família, frutos na saúde, frutos na jornada. Que cada passo dela seja abençoado, que cada esforço seja multiplicado e que cada oração comece a dar sinais de resposta. Que ela entenda que está mais perto da prosperidade do que imagina e que o Senhor está moldando tudo com perfeição. Pai, eu declaro que sobre essa pessoa haverá prosperidade, mesmo em tempos difíceis. Porque a prosperidade dela não depende da economia, depende de ti. Não depende do salário, depende da tua mão. Não depende do cenário, depende da tua promessa. E é por isso que ela vai florescer em meio à seca, vai avançar em meio ao caos, vai crescer onde muitos estão encolhendo. Porque o Senhor é Deus e nunca perdeu uma batalha. Pai, eu sigo orando por essa pessoa que está comigo agora, porque sei que o Senhor está realizando algo muito maior do que ela consegue perceber. Sei que enquanto ela ora comigo, o Senhor está alinhando detalhes, movendo situações, preparando respostas e derramando provisão onde ela menos espera. O Senhor conhece o coração dela, conhece as fraquezas, conhece o esforço diário, conhece a luta para manter a fé viva mesmo quando o mundo parece caminhar para o lado oposto. E é por isso que agora eu oro para que o Senhor fortaleça essa vida com uma força que não se acaba, com uma esperança que não desmorona e com uma confiança que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está presente. Senhor, eu oro para que essa pessoa viva prosperidade em todas as áreas da vida, mas principalmente dentro dela. A prosperidade que nasce na alma é a que sustenta tudo o que cresce por fora. Então derrama sobre ela equilíbrio, derrama paz, derrama domínio sobre os pensamentos, derrama uma sensação tão profunda de segurança espiritual que nenhum vento consiga arrancar o que o Senhor está plantando. Que ela aprenda a olhar para o futuro não com medo, mas com expectativa, não com incerteza, mas com fé, não com ansiedade, mas com confiança de que o Senhor continua sendo Deus mesmo quando tudo ao redor parece desfavorável. Eu sei, Pai, que essa pessoa já enfrentou muitos momentos em que tudo parecia dar errado ao mesmo tempo. Momentos em que ela teve que lidar com contas acumuladas, com notícias inesperadas, com pressões internas e externas que tiraram o sono, o apetite e até a paz. Momentos em que ela tentou sorrir para não preocupar quem estava por perto, mas por dentro sentia um peso tão grande que quase desistiu de acreditar que as coisas poderiam melhorar. O Senhor viu todas essas lágrimas, ouviu todos esses pensamentos silenciosos e esteve com ela em cada segundo, mesmo quando ela achava que estava sozinha. E agora, Senhor, eu oro para que ela sinta isso claramente, que ela nunca esteve sozinha, que o Senhor nunca a abandonou, que mesmo nos dias mais difíceis o Senhor estava sustentando, protegendo e guardando o coração dela. Eu clamo, Pai, para que o Senhor traga prosperidade emocional sobre essa vida. Que a mente dela seja renovada, que ela seja liberta das comparações, dos pensamentos que tentam diminuir o valor dela, das palavras que um dia a feriram e das expectativas que destruíram sua confiança. Tira da alma dela todo o resquício de medo de falhar, toda a marca de rejeição que ainda pesa, toda a insegurança que impede de avançar. Ela não precisa fugir do passado, ela não precisa tentar apagar o que viveu,
Porque o Senhor transforma cicatrizes em testemunhos e faz de histórias difíceis estradas para grandes propósitos. Então transforma agora tudo aquilo que antes a machucou em força para seguir em frente. Senhor, eu oro pela prosperidade financeira dessa pessoa, mas não apenas como resposta a necessidades materiais. Eu oro para que ela veja o Senhor como a fonte e não como recurso, como direção e não apenas como socorro em momentos de desespero. Ensina-a a confiar quando a conta não fecha, quando os boletos assustam, quando as oportunidades parecem não vir. Ensina-a a entender que prosperidade é caminhar com o Senhor, porque onde o Senhor está, nada falta. Eu peço que o Senhor abra janelas onde antes havia paredes, que o Senhor coloque oportunidades onde antes havia silêncio, que o Senhor traga conexões certas, portas estratégicas e pessoas que cooperem com o que o Senhor está construindo na vida dela. E que tudo o que vier até ela, Pai, seja duradouro. Que não seja algo rápido, algo instável, algo que aparece e some. Que seja algo sólido, algo que transforma, algo que cresce com o tempo. Que ela tenha sabedoria para administrar cada bênção que o Senhor enviar. Que ela aprenda a valorizar o pequeno começo. Que ela aprenda a poupar, a planejar, a investir, a honrar o que tem. Que ela não desperdice oportunidades por medo, nem desperdice força preocupando-se com aquilo que ainda nem aconteceu. Dá a ela um espírito de excelência para tudo o que fizer, porque a prosperidade do Senhor acompanha quem escolhe caminhar com responsabilidade, disciplina e fé. Eu oro também pela prosperidade espiritual dessa pessoa. Que o relacionamento dela contigo seja profundo, vivo, ativo. Que ela ore não apenas nos momentos de necessidade, mas porque gosta da tua presença. Que ela leia a tua palavra, não apenas para encontrar respostas, mas porque ama sentir o Senhor falando. Que ela te busque não por medo, mas por amor. Que ela aprenda a reconhecer tua voz no meio do barulho. Que ela aprenda a discernir os teus sinais. Que ela aprenda a confiar no processo mesmo quando o processo parece contrário ao que ela esperava. Que ela entenda que prosperidade espiritual não é não ter lutas, mas é saber que nunca enfrenta uma luta sem o Senhor ao lado. Senhor, eu oro pela família dessa pessoa. Toca o lar dela, toca os relacionamentos, toca os vínculos que precisam ser restaurados, toca os corações endurecidos, toca os laços que foram desgastados pelo tempo. Toca para curar, toca para unir, toca para fortalecer. Eu oro por proteção sobre cada pessoa que ela ama, por sabedoria em cada diálogo, por paz em cada ambiente. Que o lar dela seja lugar de descanso, de esperança, de consolo e de consagração. Que nenhuma seta do inimigo prospere contra a casa dela. Que nenhuma palavra de maldição tenha poder. Que nenhuma inveja encontre brecha. Que a casa dela seja guardada por anjos, cercada pela tua presença e marcada pela tua paz. Eu oro também pela saúde dessa pessoa. Toca no corpo físico, cura dores, restaura energia, fortalece músculos, renova as forças. Toca nos órgãos internos, toca no sangue, toca no sistema imunológico, toca em tudo aquilo que precisa ser restaurado. A saúde dessa pessoa pertence ao Senhor, e eu oro para que ela seja renovada, para que o corpo receba vigor, para que a mente receba descanso, para que o sono seja restaurado, para que cada célula seja fortalecida pela tua presença. Que essa pessoa sinta agora um toque de renovo, como se um peso saísse do corpo e a energia voltasse de forma nova. Senhor, eu oro pela prosperidade emocional, espiritual e financeira dessa pessoa, mas também peço algo ainda maior. Peço que ela prospere no propósito. Que ela entenda por que nasceu, para que nasceu e o que o Senhor quer realizar através dela. Que ela descubra dons que nem sabia que tinha. Que ela se surpreenda com habilidades que o Senhor colocou dentro dela. Que ela seja instrumento de transformação onde quer que vá. Que ela seja luz onde muitos só veem escuridão. Que ela seja voz de esperança onde muitos só veem dor. Que ela seja testemunho vivo de que o Senhor continua agindo, continua respondendo e continua levantando aqueles que escolhem confiar. Agora, Deus, eu oro por algo muito específico. Que essa pessoa não aceite nunca mais uma vida pequena demais para o tamanho do propósito que o Senhor plantou nela.